Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha da primeira série. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, tranquilos? Saudade de vocês, viu? Falo bom dia, falo boa tarde, falo boa noite, porque eu não sei o horário que vocês irão ver esse vídeo. Acredito que seja de manhã, né? Igual é a maioria dos horários que eu os gravo, mas de qualquer forma, está feito. Bom, pessoal, é o seguinte, espero que vocês tenham ido bem na prova, tá? A prova caiu só sobre o humanismo, que é uma escola bem tranquila, escola literária, né? Bem tranquila, igual o trovadorismo, que a gente já havia estudado. E eu comentei com vocês que o humanismo ele é uma escola de transição, tá bom? Então, por que transição, professor? Porque começam a surgir ideias, conceitos ali, e eles vão explodir agora, né? Ou implodir agora, no classicismo, ou também conhecido como o período do Renascimento, tá bom? E nós vamos começar a estudá-lo hoje, tá bom, pessoal? Então, anotem aí, coloquem classicismo, a data de hoje, ok? E vamos começar. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Opa. Bom, pessoal, classicismo de 1527, 1580, tá bom? É a terceira escola literária que nós vamos estudar, tá? Primeiro o trovadorismo, depois o humanismo e agora o classicismo. Nós vamos dar um foco bem interessante para esse momento aqui, tá? Nessa primeira aula, eu vou fazer um paralelo ao contexto histórico, como eu sempre faço, que é muito importante a gente ter esse conhecimento histórico em literatura, porque questões vestibulares de Enem envolvendo literatura, eles gostam sempre de atrelar a fatos históricos, né, o contexto que se encontravam os autores ou as obras. Então a gente tem que ter um conhecimento interessante sobre isso. E esse período aqui, na história da humanidade, é um dos períodos mais importantes, tá bom? Eu sempre falo assim que esse século XVI e o século XIX são os períodos assim mais importantes para a humanidade, tá? O século XIX a gente vai aprender só no ano que vem, né, que é a escola do romantismo. Por quê? Porque eles vão trazer muitas mudanças, tá bom? Eles vão assim mudar drasticamente conceitos, vivências, estruturas artísticas, ok? Então, olha só, a gente viu no trovadorismo todo um estudo da Idade Média que tinha a questão do feudalismo implantado, a pirâmide feudal, onde o clero mandava a nobreza, a realeza, né? Aí vimos a questão dos trovadores. Falamos do humanismo, onde eu trouxe para vocês o Teatro de Gil Vicente, onde começava a surgir alguns conceitos que serão concretizados aqui, tá? Conceitos seriam esses, professor? Teocentrismo versus antropocentrismo, o cientificismo, né, a racionalidade, o questionamento perante a igreja, que até então era inquestionada, perdão. Então, esses conceitos serão aplicados aqui, tá bom? Então, vamos compreender um pouquinho mais esse contexto histórico aqui. Bom, essa imagem aqui, para quem não sabe, é uma das marcas desse momento, né, conhecido como símbolo da ciência ou do classicismo, né, que é o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, tá bom? Então, olha só, o classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorre durante o período do Renascimento, ok? A partir do século XV na Europa. Então, como eu falei para vocês, é esse contexto aí de transição que vem ali do humanismo, algumas ideias que surgem, começam a focar ali, e aqui elas explodem de vez. Esse momento daquele ideal lá que já tinha começado a surgir no humanismo vai se concretizar aqui, tá bom? E na escola seguinte, que nós vamos estudar no terceiro bimestre, que é o Barroco, a gente vai ver as consequências, tá? Disso aí, como é que tudo isso vai causar posteriormente, tá? Então, olha só, o nome do movimento que marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, isso é muito importante. O classicismo, ele marca o início da Idade Moderna, certo? Faz referência aos modelos clássicos grego-romano, por isso o classicismo. Porque o classicismo ele vai ser um período que eles vão trazer à tona toda a questão grega e romana, onde tinha uma visão estética muito importante, muito assim, empoderada. No final do classicismo, quando eu falar de Shakespeare com vocês, que é o grande nome que encerra esse período, que é importante a gente falar sobre ele, a gente vai perceber que o teatro de Shakespeare linka-se às duas grandes escolas, tanto a grega quanto a romana. A grega, onde trazia a questão mais filosófica, né, até por conta dos filósofos que a Grécia já teve,
Já a Roma, a questão mais física, mais estética, né? A beleza romana. Então, esses dois conceitos serão atrelados ali no teatro de Shakespeare, a gente vai ver isso mais à frente, ok? Só que eles retomam esses conceitos clássicos, essa questão de beleza, e isso na literatura vai ser aplicado também, tá bom, pessoal? Em poemas decassílabos, uma estrutura, né, mais complexa da produção da escrita, tá bom? Na Idade Média, período que durou 10 séculos, certo? Do 5 ao 15, o principal atributo da sociedade era a religião. Então, até agora, como eu falei para vocês, o clero era inquestionável, tudo era imposto ali pela igreja e nada era questionável. A igreja falava que a terra era plana, ponto final, ninguém questionava, tá bom? Então, muitas coisas assim não eram enfrentados ou digamos assim, criticados, sabe? Era apenas aceito. A igreja impôs nesse período aí uma longa soberania, né? Imposição religiosa, de conceitos e tudo mais. Agora, como eu falei já no humanismo, começou a ser quebrado isso e agora se concretiza de fato, tá bom? Vai virar um caos essa questão religiosa para a igreja. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, a questão da ciência, do questionamento, começou a aflorar aqui e isso se concretiza nesse período, né, trazendo mais sequência aí no futuro, lá nos próximos séculos, tá bom? Agora vamos lá aos principais eventos, né, desse período aí, de 1500 a 1600. Vocês podem imaginar, as grandes navegações é um dos grandes períodos, inclusive aqui, né, nós vamos começar a finalmente ter o Brasil. Vamos falar ainda sobre a literatura no Brasil nesse período, ok? Que é o quinhentismo. Numa próxima aula eu falo com vocês. A Reforma Protestante, pessoal, que levou uma crise religiosa, né, encabeçada por Martinho Lutero, que vai ser o precursor aí do que nós temos hoje em dia, que é o evangelismo. Então, com esse rompimento, essa crítica, essa crise toda religiosa, Martinho Lutero ele vai trazer todo um novo ideal religioso, né? Também com um questionamento até então igreja, e vai traçar um novo rumo aí para a religiosidade cristã, certo? Que é o que nós temos hoje em dia no evangélico. Para tal, aí peço que vocês perguntem para o Lucas. O Lucas gosta muito do Lutero, vai poder exemplificar e falar muito mais com propriedade do que eu. A invenção da prensa pelo alemão Gutenberg, então, aqui vai ser um marco muito importante, porque a literatura, que era muito escassa, vai ganhar outro corpo agora. Porque com a invenção da prensa, né, era uma prensa bem antigona, depois vocês pesquisem uma foto aí para vocês verem que engraçado que ela era, gigante assim. Só que isso vai fazer com que as publicações, as produções literárias ganhassem um outro patamar, né? Porque agora você pode produzir em grande escala, é muito mais fácil de você publicar e tal. Então vai trazer um novo benefício também de conhecimento. Fim do sistema feudal, né? Início do sistema capitalista. Então, importante também, com a queda da Idade Média, cai o feudo. O cientificismo de Copérnico e Galileu. Então, olha só, tanto Copérnico quanto Galileu que vão ser extremamente assim importantes para o avanço da ciência, para questões do universo, né? Eles, inclusive, que vão trazer ali a afirmação que a Terra não é plana, comprovando assim as falácias implantadas pela Igreja até então, e por aí vai. Na literatura, um fato muito marcante é Miguel de Cervantes, que ele escreve Dom Quixote. Miguel de Cervantes, pessoal, que é muito importante para alguns estudiosos literários, eles consideram que tanto Cervantes, Dante Alighieri, Shakespeare são a base para a modernidade, tá? Nesse período assim que eram muito à frente do seu tempo. Tanto Dom Quixote, que é uma obra fantástica, apesar de que o intuito do Miguel de Cervantes era criticar aqueles que ainda falavam de novelas de cavalaria, ainda falavam de Rei Arthur, aquelas coisas todas. Ele queria fazer um livro zoando esse pessoal e, na verdade, trouxe uma outra analogia de que todos nós temos o Dom Quixote, de queremos viver um mundo que a gente não consegue, enfim. Aí a gente pode analisar, fazer uma só analisando essa obra. Quem não leu, leia, é obrigatório. Está entre os 10 livros mais vendidos no mundo.
Nomes como Erasmo de Roterdã, Leonardo da Vinci, Maquiavel, Michelangelo também são muito importantes, tá? Não preciso nem falar, né? Leonardo da Vinci, um dos maiores inventores da nossa história. Erasmo de Roterdã, pessoal, que vai trazer aí uma grande questão crítica à sociedade. Ele vai escrever um livro muito bom que chama Elogio da Loucura. Eu recomendo que vocês leiam, onde ele vai traçar ali uma linha do que é loucura, do que é louco para você não é para mim, tá? Michelangelo vai ser um nome assim fantástico na questão da pintura, das artes. Enfim, esses é muito importante guardarmos os nomes porque eles são fundamentais para corroborarem com todo esse avanço científico, com toda essa mudança aí que nós estamos vendo nesse período, tá bom? E aí, o que nós temos de características, pessoal? Agora já indo mais para o contexto literário, tá bom? Na literatura que a gente vai perceber. Inclusive a literatura escrita por esses que eu já citei, tá bom? Valorização do homem, que é colocado no centro do pensamento filosófico, ou seja, o antropocentrismo, já começou lá no humanismo, aqui é concretizado. Racionalização, né? Reflexão sobre o mundo, sobre o lugar, o homem, você pensar, refletir sobre a vida. Valorização da cultura grega, então já falei para vocês, a cultura volta a ser atrelada nesse movimento, a ser imposta aqui como uma coisa bela, como uma coisa essencial. E toda aquela visão que o grego, né, tinha do homem, aquela coisa estrutural, de força, de imposição, né? Então isso vai ser colocado novamente à tona. O hedonismo, então uma busca por satisfação dos desejos humanos. Isso aqui, pessoal, é um pressuposto do que nós vamos falar no Barroco, que é o Carpe Diem, tá bom? É uma questão ali de você valorizar os seus prazeres humanos, de começar a viver a vida de uma forma mais intensa. Isso aqui já é mais ou menos o que vai ser um Carpe Diem, que é outro contexto que eu vou falar já mais para frente no Barroco, lá no terceiro bimestre. Efemeridade do tempo. O tempo e a vida passam rápido, devem ser aproveitadas. Também mais um elemento do Carpe Diem, tá? Que vai ser atrelado aí. A vida é muito curta, é breve, nós vamos morrer, temos que curti-la da forma mais intensa possível. Óbvio que isso vai trazer consequências, mas, novamente, a gente fala sobre isso mais à frente. Mas percebam que contextos que surgiram no humanismo e agora são concretizados, também começam a surgir contextos aqui que serão concretizados posteriormente. Isso vai seguir meio que uma linhagem, tá bom, pessoal? Neoplatonismo, amor sensual e ao mesmo tempo platônico, né? Aí, aquela questão do Platão, do amor intenso, amor verdadeiro, tá bom? A gente vai perceber um pouco disso aí até com Shakespeare, certo? Na escrita, a gente vai ter um equilíbrio formal, tá? Então, utilização dos poemas, né, que a gente vai ver, tem umas formas fixas, rimas, uma métrica mais regular. Então, olha só, gosto por versos decassílabos, tá bom? 10 sílabas métricas, né, que é a contagem silábica que eu já ensinei para vocês, que é a contagem de sílabas na poesia diferente da contagem de sílabas tradicional. A gente vai ter a preferência por poemas decassílabos, versos decassílabos, tá bom? Então são 10 sílabas poéticas. Substituindo assim a redondilha maior, que são versos de 7 sílabas, tá? Não que não tenha, tá, pessoal? Ainda o pessoal consegue produzir aí redondilhas menores, redondilhas maiores, mas a grande evidência vai ser o verso decassílabo, né? Que, digamos, tem uma perfeição estética maior. A personificação, pessoal, é uma figura de linguagem, tá bom? Então, esses dois aqui, ó, personificação, paradoxo e antítese são as principais figuras de linguagem presentes aqui. A personificação, ou parassíntese, né, ou parasintética, também conhecida, é aquela figura de linguagem na qual a gente atrela sentimentos a coisas que não são humanas. Sentimentos humanos a quem não é humano. Então, quando eu falo que o animal chorou, quando eu falo que a árvore sorriu, sabe? Até tem um contexto metafórico aí, mas é uma ação humana, ok? Isso é personificação. Antítese, que é a oposição, e essa figura começa a surgir porque o barroco ela vai ser preponderante, então aquela contradição de você ter uma crença religiosa, ao mesmo tempo você pecar e você ficar mal por isso, então antítese é a oposição, né? Tipo alto, baixo, vida e morte, tá bom? E a questão do paradoxo, que são os conceitos sociais ali atrelados que vão substantiar toda essa sociedade da época. O autor mais importante desse período em Portugal foi, sem dúvida, Luís Vaz de Camões.
Esse nome vocês têm que guardar com propriedade, porque na literatura é esse carinha que vai mandar em Portugal nesse período. Nós vamos falar dele na próxima aula, onde eu vou aprofundar mais sobre Camões, sobre a sua principal obra, que é Os Lusíadas, tá bom? E sua obra é dividida entre o período épico, lírico e dramático. Falamos mais na próxima aula. Então, esse é o contexto histórico, tá, pessoal, do classicismo. Acho que vocês conseguiram entender muito bem. É importante guardarmos aí esse período, tem as grandes navegações, será encontrado novas terras como aqui o Brasil. Então é um avanço, uma mudança muito grande da humanidade, com todo esse pensamento, com todos esses grandes nomes que surgiram, né? Eu já citei para vocês. Guardem o Camões aí, que vai ser o grande nome da literatura portuguesa. A gente vai estudar ele na próxima aula mais a fundo. E para finalizarmos, só para vocês entenderem como é que funcionava a questão aí do racionalismo desse período, né? Aqui um exemplo do paradoxo do Epicuro, né? Então, dei uma analisada aí como é que eles trabalhavam, né? A questão do questionamento, da contradição, é um pouco socrático isso aqui também, né? O Sócrates fazia muito essa ideia de contradição, de você fazer perguntas para a pessoa ela mesma reconhecer que está errada, sabe? Ou se questionar. Então é um exemplo aqui para vocês de como rolavam as coisas aí nesse momento, tá? Vou trazendo conceitos, como falei, gregos, romanos da época. Beleza, turma? Então essa foi a introdução aí do classicismo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, mandem no Connect, mandem no nosso grupo do WhatsApp de literatura, ou deixem no comentário aqui do vídeo mesmo que eu respondo para vocês. Bom, turma, é isso. Próxima aula a gente continua, aí eu vou falar de Camões, depois a gente vai finalmente falar um pouquinho do Brasil, que estava rolando aqui nesse período no Brasil, em literatura, e aí encerramos o segundo bimestre, tá bom? Grande abraço para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até mais.